Tô abrindo aqui a minha casa pra vocês, pra gente falar sobre uns assuntos que sempre que a gente fala em alimentação vegetariana vem muito à tona, né? Gastronomia vegana, culinária vegetariana, como que a gente pode combinar melhor os alimentos. Então, pra quem tá chegando por aqui, pessoal, essas lives aos domingos que eu faço às 19h19, que é pra vocês gravarem mesmo, que as lives às 19h19 são as nossas lives do projeto Hora da Consciência, que acontecem sempre aos domingos aqui. E eu vou trazer sempre temas pra gente conversar, assim, sobre essa expansão mesmo da consciência em relação à alimentação, à nossa saúde. E como na nossa última live a gente conversou muito sobre o guia alimentar, não sei se tinha alguém aqui. Se tinha alguém aqui na live de semana passada, me conta aqui nos comentários. Já vi um Go Vegan aqui, isso aí, é por isso que eu tô aqui também. Um dos motivos de fazer o meu ativismo é estar aqui com vocês. Então, pra quem também quer disseminar mais essa mensagem, pra quem quer que a gente consiga ter mais voz mesmo, compartilhem essa live. Que bom, pessoal, que vocês estão aqui comigo de novo. E quero saber aqui de vocês, me contem nos comentários, quem aqui que gosta de cozinhar? Que aí eu vou começar contando a minha história pra vocês, como é que foi, assim, a minha relação com a alimentação. Pessoal, só pra mostrar pra vocês um spoiler aqui, que eu tô cheia de coisa pra mostrar, ó. Cheia de dicas, cheia de coisas. Hoje, domingo, eu passei fazendo algumas preparações, como eu já falei pra vocês, domingo é o dia que eu gosto de fazer as refeições pra semana, então eu já vim com outras dicas, assim, de coisas que eu reutilizei, como que a gente pode otimizar melhor também os alimentos. Ó, a Dai falou aqui, gosto, mas às vezes dá preguiça. Então tá, pra gente começar a nossa live, ó, a Amanda aqui, querida, minha aluna também do programa Conscientiza, seja bem-vinda. A Nick tá sempre por aqui, adoro ver as carinhas conhecidas. Fico feliz de ver vocês comigo nesse projeto, pessoal. Domingo a gente tá aqui, né, falando sobre alimentação. Como eu sempre falo, eu acho que a gente pensar na nossa alimentação de uma maneira mais ampla mesmo, não pensando só nos prazeres, né, no que a gente já tá acostumado a comer, é com certeza um ato de compaixão, não só com os animais, mas com tudo que vem acontecendo, assim, né? A gente vê tudo que tá acontecendo no mundo, no Brasil, o Pantanal em chamas, então a gente fazer alguma coisa, e eu sempre falo que a mudança tem que começar aqui na nossa cozinha, ó, é por isso que eu tô aqui com vocês hoje, improvisei aqui, tá uma gambiarra, mas vai dar tudo certo. No final da live eu quero fazer um convite, na verdade, uma surpresa para uma seguidora, então fiquem aqui comigo até o final, porque eu quero fazer esse convite para uma de vocês, não sei quem vai ser, mas eu vou escolher uma pra gente fazer algo juntas aqui, então estejam comigo. Assim, pessoal, começando, né, eu já vi que alguém falou ali que tinha preguiça de cozinhar, isso é bem natural, eu não gostava de cozinhar, na verdade a cozinha pra mim era algo só pra descongelar os alimentos, antes de eu ser vegetariana, né, eu tinha muito essa tendência de olhar pra gastronomia, pra culinária, muito sempre pensando em produtos de origem animal. Então, quando eu decidi que eu ia começar essa transição, eu não sabia nem como preparar os alimentos. E é até um exercício legal de vocês fazerem, assim, pensem, né, pra quem já tá aqui, quais são os alimentos, quais são as receitas, as preparações que você mais faz. Quando a gente tem uma alimentação muito tradicional, ocidental, a gente acaba se dando conta que a grande maioria das nossas refeições são baseadas ou em produtos de origem animal ou industrializados. Então, os industrializados, geralmente, eles têm algo de origem animal, nós conversamos isso aqui semana passada. Então, se vocês forem olhar o rótulo, por exemplo, dos alimentos, antes de você ser vegetariano, você vai ver que tem muitos ingredientes ali de origem animal. Quando a gente começa a tentar reduzir também os derivados do leite, a gente começa a ir retirando também os industrializados naturalmente. Então, a gastronomia vegana, quando a gente tem uma alimentação vegetariana, né, estrita, assim, a gente acaba tirando os alimentos de origem animal, mas também os industrializados. E aí a gente vai chegar num ponto que eu quero deixar bem claro pra vocês, que quando eu falo sempre em alimentos industrializados, existem também os veganos, mas é interessante que você sempre pense na quantidade de ingredientes, então que você consiga fazer os seus. Eu tô com alguns aqui pra mostrar pra vocês. Eu queria falar também que a gastronomia vegana, ela vai muito além da gente tentar reproduzir os produtos de origem animal. Então, de você tentar fazer, por exemplo, hambúrguer ou sempre replicar, né, esses alimentos, porque, na verdade, a gastronomia vegana ela é muito mais rica, assim. A gente consegue utilizar todos os processos e técnicas que existem na gastronomia tradicional, então as técnicas dietéticas como fermentação, a questão de você fazer o resfriamento de alguns alimentos, de você preparar
mesmo os alimentos assim, de uma maneira um pouquinho mais técnica, então com alguns temperos, com o tempo de você deixar ele ali fermentando, você consegue na gastronomia vegana. Só que a diferença é que a gente vai utilizar sempre plantas e isso torna essa alimentação com certeza muito mais rica. E é claro que para quem está começando, algo um pouco que a gente fica sem conseguir pensar assim por onde começar. Então por isso que eu quis trazer para vocês assim alguns alimentos que eu acho fundamentais para a gente começar a pensar nessa alimentação. Então, só para quem é novo por aqui, pessoal, lembrem que quando a gente fala aqui em gastronomia vegana ou vegetariana, a gente está falando nessa alimentação que exclui mesmo todos os produtos de origem animal, que são ali as carnes, os leites, e ali na rotulagem que a gente vai cuidar para não ter, por exemplo, o soro do leite, e isso também é algo, né? Os molhos que existem na gastronomia vegana, eles são muito mais ricos. Eu anotei aqui algumas perguntas de vocês na caixinha e muitas estavam falando sobre a questão do queijo, né? Como que eu posso adaptar? Eu gosto muito de queijo, como que eu posso trazer uma opção vegetal, assim, pra minha casa, de uma maneira simples, né? Que eu sempre gosto de fazer aqui em casa também. Quando a gente fala em queijo, a gente tem que pensar assim, pessoal, o queijo que você come geralmente, né, que você compra, assim, um queijo tradicional, ele vem com muitos produtos químicos, então é interessante que você saiba disso, assim. Então é claro que aquele sabor, ele tem muito produto ali para ele ficar com aquele sabor tão reforçado. E infelizmente a gente começa a perder essa sensação, assim, esse poder natural das nossas papilas gustativas de sentir o sabor mais natural dos alimentos. Então, como eu sempre falo, quando a gente vai entrar, assim, começar a estudar, começar a praticar um pouco da gastronomia vegana, é preciso que a gente entenda que a gente tem um paladar muito viciado. E o nosso paladar, ele é viciado justamente em condimentos, em produtos químicos, nesse sabor, nesses produtos que reforçam muito o sabor. Então, eu gosto de falar, assim, que você experimente, né, fazer algumas refeições com menos tempero, por exemplo, e veja como que você sente sem sal. Geralmente, quando a gente faz essa transição, a gente tem a impressão, a ideia falsa de que é uma alimentação com menos sal, mas não. É que geralmente, por exemplo, as carnes, muitas vezes algumas preparações que você compra, como os embutidos, né, presunto, o peito de peru, teve um seguidor esses dias que ele me falou assim, achei muito engraçado que ele falou que o peito de peru era o primo rico do presunto. E é bem isso mesmo, porque ele, na verdade, ele é mais caro só que ele tem uma quantidade um pouquinho menor só de gordura, mas ele é um alimento ultramente processado, ele tem também, todo esse fator, assim, que a gente já sabe, né, de ter uma relação comprovada já com o desenvolvimento de câncer, de doenças cardiovasculares, então ele é um alimento que vem muito produto químico. A gente consegue fazer, por exemplo, um presunto vegetariano, né, numa versão vegana. Só que eu gosto de falar sempre pra você que você saiba que, né, ele vai ter uma textura parecida, ele pode ter um gosto parecido, mas nunca vai ser aquele gosto. Então, quando a gente fala em estudar e entender um pouco mais da gastronomia vegetariana, a gente precisa entender isso. A gente pode se aproximar do sabor, se é isso que você quer. Tem produtos pra gente fazer isso, mas é sempre interessante que você lembre que aqueles alimentos que você foi acostumada desde sempre, eles são muito salgados, eles têm muitos produtos que muitas vezes você não sabe nem o nome, né? Você olha o rótulo, você nem sabe o que diz ali, e é algo que na alimentação vegetariana, por exemplo, a gente já não tem, porque os alimentos, eles são mais vegetais, então a gente conhece mais eles. Eu acho que isso é algo que a gente deve implementar mesmo, assim, na nossa casa, trazer pra nossa casa. Se vocês olharem ali, ó, ontem eu mostrei, estavam vazios, né, os potinhos. Hoje eles já estão com mais grãos. Porque o que a gente faz aqui em casa? Ah, Maia, mas tu nunca consome produto industrializado? Eu falei semana passada isso pra vocês. Eu consumo eventualmente, né? A gente tem produtos veganos, eu recebo alguns em casa pra testar também. Mas é exceção, assim. Se vocês olham aqui o meu armário, aqui, né, o armário, esse aqui, a cozinha é pequenininha, né, pessoal? Aqui tem o outro também, tem ali mais erva mate, tem outros temperos assim, mas eu não tenho muito produto industrializado, porque eu tento priorizar esses. Então, como eles estão ali expostos, eu tô vendo, por exemplo, que eu sempre tenho ali. Se vocês forem olhar ali, eu tenho ervilha, eu tenho soja, que são as nossas proteínas, né? Então, são elas que vão ser sempre a base, assim, do meu prato, junto com o cereal. E aí eu já vou entrar numa pergunta que um de vocês me mandaram sobre a questão das leguminosas, né? Se as leguminosas e os cereais na alimentação vegetariana são, assim, os alimentos que a gente sempre vai usar, e isso é interessante também para quem é novo por aqui, para quem nunca ouviu falar em alimentação vegetariana, vegana, saiba que a base da nossa alimentação, assim, é realmente
a base é de vegetais, né? Uma alimentação baseada em plantas e que a gente sempre vai encontrar as nossas proteínas, para quem sempre tem essa dúvida. Eu recebo muito essa pergunta, quais são as melhores fontes de proteína? As melhores fontes de proteína são as vegetais, não tenham dúvidas disso. Porque são as proteínas que vão te trazer um número adequado de fibras, um número adequado de aminoácidos. A gente encontra todos os aminoácidos essenciais, né? Que a gente precisa através das plantas, então podem ficar tranquilos em relação a isso. E aí você pode escolher a que você preferir, por exemplo. Como é que a gente faz aqui em casa, tá? Como é que eu fiz hoje de manhã quando eu preparei as minhas refeições para a próxima semana? Eu sempre escolho uma boa fonte de cereal, que dessa vez foi o arroz integral. Até aqui, eu posso mostrar depois alguns pra vocês. E uma boa fonte de leguminosa, dessa vez a gente fez lentilha. Aí eu fiz a lentilha em duas versões, porque aqui começou a chegar a primavera. E isso é uma coisa também que eu gosto muito de reforçar pra vocês. Vou tomar uma aguinha. Boa noite, todo mundo tá chegando, tá vendo? Que eu gosto muito de... O pessoal que me acompanha aqui há mais tempo já sabe disso. Eu gosto muito de levar a minha alimentação vegetariana, vegana, muito de acordo assim também com as estações da natureza. Isso já é uma visão um pouco mais do Ayurveda, que pode ser um papo para outra live. Mas a minha alimentação nunca é a mesma, pessoal. Eu nunca tenho a mesma alimentação, por exemplo, os mesmos preparos, né? No inverno, no verão, na primavera. Aqui onde eu moro, no sul, a gente tem estações bem definidas. Então agora, por exemplo, tá começando a primavera. Eu amo a primavera, então eu gosto muito de testar os germinados na primavera. Uma de vocês perguntou também na caixinha para eu falar mais sobre germinados. Basicamente, a gente pegar uma semente que pode ser, por exemplo, uma lentilha. Eu vou até mostrar uma lentilha nova que é bem bonita aqui. Não sei se vocês já viram. Alguém já experimentou essa lentilha aqui, laranja? Eu encontrei ela nessas lojas de produtos a granel e ela tava com um preço muito similar à lentilha normal, então eu comprei para experimentar. E para germinar ela, você vai colocar em água, vai colocar um voalzinho para tapar, assim, para poder ter troca ali de oxigênio e vai trocar essa água por uns 2 dias, você vai deixar germinando. E aí também é um ponto que eu sempre recebo aqui, que vocês falam muito assim, qual que é o tempo de deixar germinando, qual que é o tempo de deixar de molho, por exemplo, as leguminosas em água. Isso vai depender muito da sua cidade também, então como que é o clima aí, qual que é o ideal, assim, na questão da germinação, que você deixe mais de 1 dia, de 2 dias e você comece a ver se aqueles brotinhos estão começando a se formar. Na alimentação crudívora, né, a gente fala muito sobre a questão da germinação dos grãos, porque é quando ele tá no estágio máximo de vida, assim. É a coisa mais linda de ver. Eu amo fazer salada com lentilha germinada. Então agora que tá vindo a primavera, tá mais gostoso o clima, eu tô começando a fazer mais, assim. Hoje já coloquei umas ali pra ficar germinando. Vou mostrar com certeza ao longo da semana, então me acompanhe aqui nos stories que eu vou postando pra vocês as saladas. É algo bem simples de fazer, mas também você pode fazer ela, deixar de molho, então vai deixar para tirar o fitato. Isso também é bem interessante quando a gente fala em alimentação, gastronomia vegana, a gente tem que ter essa atenção. Assim como na carne, pessoal, você vai ter que tirar a carne do freezer, do congelador e deixar ela descongelando ali um dia, sei lá, de um dia para o outro. As leguminosas, né, que são essa nossa fonte de proteína, você também vai fazer o mesmo processo. Você vai deixar ela ali na água, né, para ela soltar esse fitato. Quanto tempo que tem que deixar ali de molho? De novo, vai depender da sua cidade, mas via de regra, assim, de um dia para o outro. Então, no mínimo 7 horas. Aí, para quem tem muita questão com a flatulência, que eu sei que muitas pessoas aqui que começam essa questão da transição para o vegetarianismo começam a sentir. Primeiro, pessoal, o que você precisa saber? Quando a gente está com flatulência, a gente tem esse desconforto, geralmente isso está muito relacionado à qualidade, né, das bactérias lá que permeiam o seu intestino. Então, toda essa qualidade da sua microbiota intestinal. Se ela não tiver uma qualidade boa, é muito provável que você tenha, né, não só esse desconforto, como outros desconfortos. Então, quando você começa a consumir mais grãos, é provável que você sinta um pouco desse desconforto. O que é o ideal de fazer para quem está na transição, que eu sempre recomendo? Que você vá aos poucos e que você pode, por exemplo, deixar de remolho. Então, deixa um dia de molho ali, tirando os fitatos, e deixa mais um dia. Então, deixa mais tempo para retirar esses fitatos. Isso geralmente já é a solução para quem tem muita questão, né, com a flatulência, mas aí se você continuar, você vai ter que olhar para sua alimentação como um todo, porque de novo, a gastronomia vegana, assim como a onívora, não é só porque ela é sem nada de origem animal que ela vai ser saudável, vai depender muito em que você vai basear ela.
E aí eu vou entrar na gastronomia que eu defendo, que eu estudo, que eu pratico, assim, que eu incentivo que vocês pratiquem também, que é justamente isso, que vocês baseiem a alimentação de vocês em vegetais e eventualmente façam, né? Então, por exemplo, alguém me falou também da fumaça em pó, o que eu achava da fumaça em pó. Ela é excelente para quem quer dar aquele sabor de defumado como o da carne, fica muito parecido, tanto que se você cheira, é um cheiro muito marcante. Eu até nem tenho lá aqui em casa para mostrar, mas eu tenho outro temperinho que eu prefiro, assim, que ele é mais saudável também. Então, mas claro, a fumaça, ela não é algo para usar sempre, né? Mas você vai usar eventualmente, assim. E essa questão também de reproduzir sempre a carne, né? A gente pensa sempre assim. É algo que eu gosto de fazer um pouco o inverso com vocês, assim. A gente ir pra cozinha, né? A gente vir na nossa casa, assim, como eu sempre falo. A cozinha é o nosso laboratório de saúde, se a gente olhar por esse viés, assim. Então, aqui os meus temperinhos, eu posso mostrar depois alguns pra vocês. Todos ali, eles têm vários fitoquímicos, todos são super estudados. Então, eu tenho açafrão, eu tenho ali aquele temperinho orégano, manjericão, diversos. Tem um temperinho até que eu pego aqui da minha mini horta e faço ele seco. Então, é realmente, assim, um teste, tá? Que a gente vai fazendo, a gente vai vendo qual que funciona mais. Eu anotei aqui que uma seguidora me falou que ela não consegue comer legumes, que é uma dificuldade pra ela. Qual o tempero que eu acho melhor pra ela começar. Então, o que eu acho, assim, pra legumes, por exemplo? Como que eu comecei a fazer? Eu também não era uma pessoa, assim, fã de legumes, principalmente crus, não era algo que eu gostava tanto de comer. Só que de tanto a gente ir testando, e isso também eu acho que é a chave da gastronomia vegana, é você se permitir testar e errar. E saber que nem sempre vai ficar perfeito, que nem sempre vai dar certo, como você viu ali, né, na TV, ou você viu aqui na página, em algum lugar. Porque a cozinha, ela depende de várias questões, assim. Você vai ter que ver se a medida é a mesma. Então, eu acho que é a gente ir pra cozinha pensando em expandir também a nossa criatividade, sabe? É a gente saber que a gente vai fazer algo novo, então a gente vai começar a ajustar algumas coisas e que é nesse processo que a gente vai aprender a cozinhar. Tem algumas pessoas que falam, eu tenho medo de ser vegetariana porque eu não sei cozinhar. Eu também não sabia nada, absolutamente nada. Tudo que eu aprendi da gastronomia vegana foi depois da minha transição, assim, inclusive na faculdade de nutrição, que tem essas técnicas dietéticas, é muito voltada para alimentação onívora. Só que a gente pode, como eu falei no começo da live, adaptar, né, para nossa alimentação. Então, os queijos, vamos falar aqui, eu vou responder uma pergunta que foi até a Gabi que me fez, que ela é aluna também do programa Conscientiza, e ela falou como deixar. E ela é muito fofa, só uma história curtinha, assim, ela tá fazendo um trabalho da faculdade para pacientes que têm Alzheimer, e ela queria fazer uma preparação, se tu tiver aí, me chama, Gabi. E ela queria fazer uma preparação sem nada de origem animal. E aí a gente começou a conversar e ela acabou chegando num requeijão, porque ela tem vários fatores ali, tem a questão, ela vai colocar vitamina B12 também e tal. E ela me perguntou ontem, Maia, como é que eu deixo meu requeijão com mais gosto de queijo? Então, porque claro, ela vai dar para as pessoas testar, né? Eles vão fazer um trabalho, assim, bem legal o trabalho dela, eu achei o máximo. E eu acho que isso também é uma maneira da gente levar a gastronomia para mais pessoas, assim, em todas as áreas, fazer mais pessoas experimentarem. Então, a dica dos queijos, dos requeijões, para quem quer que fique com mais sabor de queijo, é que dependendo do que você vai usar, por exemplo, se você vai usar as oleaginosas, né, que são as castanhas, as amêndoas, com essas você pode fazer, sempre você pode fazer queijos. Se você for usar as oleaginosas, o que é, assim, a melhor técnica para queijos? É você deixar elas de molho e deixar fermentar. Então, além de você deixar de molho por mais de 12 horas, é você deixar ela, assim, um dia na geladeira, uns 2 dias, 3 dias, porque quanto mais ela vai fermentar, claro, você vai trocar água, né? A cada 12 horas você troca água, porque conforme você vai trocando, ela vai trazendo mais esse sabor, assim, presente do queijo, né? Quando você colocar ali no processador, com outras especiarias. Então, para quando for fazer queijos com oleaginosas, lembrem sempre de deixar fermentar. Então, além de deixar de molho, deixa mais tempo, sabe? Porque isso vai ajudar a que traga mais essa sensação, assim, esse gosto mesmo do queijo. Inclusive, eu conversei com uma chefe que trabalha em um restaurante vegano bem conhecido, assim, e ela faz muito isso. Então, às vezes, ela deixa... E eles têm preparações, assim, maravilhosas, e são aquelas preparações que eu gosto muito, sabe? Preparações feitas na cozinha. Por exemplo, eu tenho um queijo aqui que é maravilhoso, que é um queijo defumado e tal, que uma empresa faz. Só que se a gente olhar ali o rótulo, ele já é um ultraprocessado, mesmo sendo vegano, porque ele já tem mais de 5 ingredientes. Lembram a regrinha básica que a gente aprendeu aula passada?
mais de 5 ingredientes é um alimento ultraprocessado, a gente deve consumir com moderação. Agora, o seu queijo de plantas, você vai fazer com especiarias em casa, então, além dele ter menos ingredientes, ele é mais saudável, então eu acho que vale muito a gente começar a mudar mesmo o paladar para se adaptar a esses queijos feitos em casa. Mas aí, se você vai fazer, por exemplo, um queijo que a gente pode fazer também de batata, a gente pode fazer queijo de couve-flor também. O de batata eu acho que fica mais... Ele gruda mais na frigideira, assim. Eu acho que é mais famoso aqui na internet. Muitas já fizeram. Eu já postei aqui uma receita com queijo de batata. Qual que é a dica para quando é queijos, né? Com batatas, com algum amiláceo ou com outro alimento que não sejam as oleaginosas? É que você coloque daí a levedura nutricional, tá? Porque você pode comprar ela a granel, você pode comprar ela no potinho. Vai usar uma quantidade muito pouco de levedura e ela vai trazer esse gosto do queijo. Eu, inclusive, quando eu faço queijos que não são de amiláceos, das castanhas mesmo, eu nem uso levedura nutricional. Mas quando eu faço queijo de batata, eu sinto falta. Tanto que eu coloco pra vocês às vezes, né? Levedura nutricional opcional. Porque eu acho que às vezes não tem necessidade mesmo, se você consegue fazer alguma fermentação com o alimento. Mas se você quer um queijo de batata, não que ele não vai ficar bom. Eu adoro queijo de batata sem gosto de queijo, por exemplo, né? Tanto que a gente acaba chamando de queijo por uma questão que ele puxa, a gente deixa parecido até porque é algo que a gente foi acostumado a comer a vida inteira. Então, por isso que eu gosto de trazer isso pra vocês verem que é possível, assim. Mas a gastronomia vegana, ela não se resume só a isso, tá, pessoal? É isso que eu queria deixar muito claro pra vocês. Existem diversas outras preparações que não são só as que reproduzem, né, ou que se parecem com produtos de origem animal. Outra dúvida que é sempre muito frequente, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, me deixem aqui, que tem um ponto de interrogação ali, porque aí no final da live eu abro para responder algumas. Eu trouxe para cá as que vocês deixaram ontem e no sábado que eu abri, e foram algumas que eu acho que são bem recorrentes, que eu recebo bastante aqui também. Não sei se alguém aqui tem dúvida sobre a questão de congelar os alimentos. Como é que a gente pode congelar? Quais alimentos a gente pode congelar? Por que eu falo isso, pessoal? Porque na gastronomia vegetariana, vegana, o que é algo que eu defendo muito, tá? Que eu tô falando muito da minha prática. Como tudo na vida, existem várias ramificações. O que eu sempre vou trazer para vocês é o que eu acredito que nos traz mais saúde, que visa também a sustentabilidade. Então, vocês nunca vão me ver aqui em falar em alguma preparação se eu não estiver pensando também em reutilizar integralmente esse alimento. Então, eu acho que essa alimentação baseada em plantas, a gente pensa em reutilização. Por exemplo, tá? Esse cookie que eu mostrei aqui antes, não sei se estavam todos aqui, esse cookiezinho, coisa mais delícia aqui, ó, eu fiz com a sobra de leite vegetal, que a gente chama de okara, não sei se alguém aqui já fez. Todo leite vegetal, pessoal, pode ser de arroz, pode ser de aveia, pode ser de amêndoas, ele vai ter um resíduo, né, porque você vai bater ele no liquidificador e vai ficar um resíduo, você vai apertar ali no voal e daquele resíduo você pode fazer cookie, você pode fazer, como eu fiz aqui também, farofa. Então isso aqui vai tudo pra página essa semana, são tudo spoilers, tá? Mas essa farofinha ficou uma delícia. Eu amo farofa. Quem é que aqui ama farofa também? Me contem, me digam aqui eu. Porque eu amo farofa, só que as farofas que a gente costuma encontrar, geralmente tem várias que são veganas e tal, só que elas têm muitos outros ingredientes. Então tem muito óleo, tem muito sal, e a gente pode fazer a nossa. Então essa, por exemplo, é com um resíduo, sabe? De um produto que a gente já tinha feito o leite. Então, de uma oleaginosa, olhem quantos alimentos a gente consegue fazer, quantas preparações a gente consegue fazer. Tô vendo aqui o pessoal da farofa que gosta também, né? Eu acho que combina muito, assim, com algumas preparações, por exemplo, com a lentilha, né? Ontem alguém me falou assim, ai, Maia, eu não gosto de lentilha, me ajuda. Eu sei que é bom, que é saudável, é mais leve. Eu gosto muito da lentilha pra comer durante a semana, porque eu acho ela mais leve do que o feijão, assim. Apesar que eu amo feijão também, já vou dar uma dica pra quem me pediu sobre feijão. Mas sobre a lentilha, uma coisa que eu acho que ajuda demais é você fazer ela pelo menos a primeira vez, tá? Pra quem não gosta mesmo de lentilha, assim, faz ela na panela de pressão com uma couve-flor. Então tempera, né, ali vai fazer, primeiro deixa a tua lentilha de molho pra tirar os fitados, depois coloca ela na pressão com uma couve-flor e pode temperar. Uma dica, né, sempre que a gente vai preparar alguma leguminosa, algo na pressão, o ideal, pessoal, é que a gente não use nenhum tempero. O sal, o orégano, qualquer tempero, ele vai atrapalhar na cocção, né? Que é nesse processo desse alimento ficar cozido. Mas, pra quem não gosta mesmo, pra quem assim, ó, sempre fala, não gosto de lentilha, eu era essa pessoa que não gostava de lentilha. Como que eu aprendi a gostar de lentilha? Como eu comecei a testar a lentilha? Foi desse jeito.
Então eu fiz a lentilha primeiro na panela de pressão para deixar ela mais cremosa. Tem essa receita aqui na página. A partir disso, eu comecei a amar a lentilha, porque eu sempre comi lentilha muito aguada. Então, assim, não tinha graça, sabe? Como agora a lentilha é quase que o prato principal ali, quando eu faço, ela fica muito boa. E aí depois que você já estiver, né, testando esse paladar, treinando o paladar, aí você prepara ela dessa maneira, que pode ser na panela, que é muito mais rápido. Eu gosto de combinar a lentilha com a couve-flor, porque quando a gente corta assim, ele fica com uma textura na panela, depois de um tempo de cozimento, mais cremosinho, assim, então parece que ele também ajuda a deixar a lentilha mais cremosa. Eu prefiro fazer lentilha assim. Sobre o feijão, tá? Pra quem me fala que acha o feijão forte, indigesto, testem, pessoal, o feijão fradinho, tá? Eu fiz esse teste já comigo mesmo por um bom tempo, assim, porque eu noto também que o feijão, algumas épocas do mês, como eu falo, né, a nossa alimentação, ela tem que se adequar também a vários processos que a gente tá no mês, se a gente tá mais estressada, como eu falei também, a minha alimentação na primavera, agora que tá começando, vai ser outra. Eu amo a primavera por isso, geralmente, sempre na primavera, é quando eu gosto de estudar alguma área diferente, assim, meu primeiro contato que eu tive com alimentação crudívora, depois também quando eu fiz a primeira vez, assim, meu primeiro contato com a Ayurveda também foi na primavera. Eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Mas eu tenho algumas épocas do ano que eu sinto, assim, que eu tô, parece que buscando mais conhecimento, assim, e eu acho que a gente tá bem nessa fase. Quando a gente vai colocar algum alimento pra cozinhar, na cocção, se a gente coloca sal, ele vai dificultar essa cocção, então ele vai torná-la mais lenta. Se tu quiser, por exemplo, um dia, tá, fazer uma lentilha bem rapidinha ou um feijão, por exemplo, mais rápido, na pressão, tu vai colocar só a água e o feijão sem sal. Eu acho que muitas pessoas fazem isso. Mas, se você coloca o sal, ele demora mais para cozinhar esse alimento. E a gente sabe que quanto mais tempo o alimento fica cozinhando, mais a gente desnatura ele, a gente pode perder propriedades também. Então é interessante que a gente deixe sempre os alimentos o menor tempo possível, assim, só o tempo necessário para ele cozinhar. Mas eu posso falar mais sobre isso depois. Só deixa eu mostrar para vocês esse feijão, que é o feijão fradinho aqui. Não sei se alguém já consumiu. Esse feijão aqui, pessoal, ele é um dos que mais tem proteínas, tá? Pra quem tem muito essa questão também da proteína, quer consumir mais proteína. E ele é mais leve, assim, então a gente pode preparar ele em salada, também pode fazer ele com caldo. Mas pra quem tá começando, eu acho que é uma boa dica, assim, de você consumir o feijão fradinho ao invés do feijão preto, porque essa digestão dele eu noto, assim, e conversando também com outras pessoas, na prática mesmo eu vejo que ele é um pouco mais leve. Imagina, merece. Uma dica também pro hambúrguer de lentilha e pra qualquer hambúrguer que vocês quiserem fazer, tá? O que vocês podem fazer que funciona demais? Quando tu tem ali aquele arroz e aquele feijão que sobrou, aí já tá quase que ficando velho, quase que nos últimos, sabe, de você consumir ele, tu pode pegar aquele bolinho que tem de arroz e feijão, faz no processador, sal, orégano, temperinhos, coloca um pouquinho de farinha de aveia, ou pode ser uma farinha de grão de bico para quem tem intolerância ao glúten, uma farinha de arroz, e ali mesmo, naquela comida que era um resto de arroz e feijão, já pode virar um bolinho, um hambúrguer vegetal. Quando eu comecei a reduzir, né, os produtos de origem animal, eu tinha uma ideia de que era tudo muito difícil, assim, de que fazer um hambúrguer era algo, meu Deus. Eu ganhei um livro logo que eu comecei a transição, tá até ali, e ela ensinava, né, a fazer ali os hambúrgueres. Nossa, e parecia algo assim, que sempre ia dar errado, que era difícil e tal. A prática, como eu sempre falo, por isso que vocês têm que praticar, né, eu já tenho anos praticando, então é tudo muito mais simples pra mim. Mas hoje eu faço hambúrguer de tudo que vocês imaginarem, assim, por exemplo, com o próprio okara, que é o resíduo dos leites vegetais, eu consigo fazer hambúrguer também. Porque qual é a diferença? Ao invés de a gente adoçar, que nem o brownie, né, que eu mostrei hoje, que eu fiz com resíduo do leite vegetal, ao invés de você colocar tempero doce, né, canela ou xilitol, enfim, o tempero que você usar, você coloca um tempero salgado. E aí dali também já sai um hambúrguer. Então eu acho que os hambúrgueres, pra quem acha que é muito difícil, sempre alguém me fala, eu não consigo acertar um hambúrguer, não dá certo. Vai testando, geralmente é uma questão de farinha que você colocou menos. Uma dica fundamental para hambúrguer também, que funciona demais para hambúrguer de grão de bico, pro de lentilha também. Se você não consegue dar o ponto dele nas primeiras vezes, o que você faz? Faz um hambúrguer, como eu falei ali, né, nas proporções aqui na página, tem diversas receitas. E aí você coloca ele na geladeira, deixa os hamburguinhos num prato e coloca na geladeira por 20 minutos. Ou no freezer por 5 minutos, se você estiver com pressa. Porque isso vai firmar o hambúrguer, então quando você for colocar na frigideira, ele não vai se desmanchar inteiro. Eu noto que uma das maiores perguntas aqui é sempre essa, meu hambúrguer sempre desmancha, meu hambúrguer desmancha.
eu nunca consigo responder porque eu não sei exatamente o que foi, né? Pode ser um pouquinho menos de farinha, ou pode ter sido um pouquinho, pra quem coloca, algumas pessoas costumam colocar também um pouco de tempero demais, enfim, pode ser vários fatores, mas via de regra, assim, costuma funcionar muito você levar sempre na geladeira um pouquinho pra ele ficar com a consistência melhor. Quanto tempo na pressão? A lentilha geralmente 20 minutos na panela de pressão, 15 minutos, porque ela, como é um grão mais sensível que o feijão, assim, então rapidinho tá pronto. Eu faço assado, o hambúrguer. A Cris perguntou se eu faço hambúrguer assado. Eu gosto de fazer hambúrguer assado, mas de vez em quando também eu faço na frigideira, não tem problema nenhum. E daí, vou seguir aqui nas perguntinhas que vocês mandaram ontem sobre congelamento dos alimentos, tá? Muitas falaram, como que eu posso congelar? Eu não quero perder as minhas verduras, tô perdendo todas as verduras. Aí a gente vai chegar também num ponto que é uma polêmica aqui, sempre que eu posto na minha geladeira. E eu gosto de deixar isso bem claro pra vocês. Existem alguns alimentos, pessoal, que realmente a gente deve deixar eles fora da geladeira. Por uma questão deles durarem mais, né? Enfim, tem vários pontos. Eu até posso fazer um post pontuando isso pra vocês, assim. Mas não é nada que vai te fazer mal, tá? É só algo que vai fazer com que ele dure mais. Só que aqui em casa eu não tenho muito espaço pra deixar, por exemplo, não tenho fruteira e tal. Então eu deixo tudo na geladeira porque eu acho que fica mais higiênico. Eu prefiro assim, sabe? Então sempre que eu mostro a foto, alguém fala, nossa, eu não sabia que podia guardar a banana na geladeira. Porque a banana vai estragar na geladeira. E na verdade não, a minha banana nunca estraga porque a gente consome geralmente em uma semana e ela não vai estragar. Assim. Então, como eu falo, tem coisas que na sua casa pode ser que funcione de um jeito diferente. Eu tô me sentindo, pessoal, só um adendo, que eu tô me sentindo, não sei quem é do meu tempo aqui, mas eu tô me sentindo aquelas VJs da MTV, sabe? Que ficava com o pezinho num negócio. Como é a primeira vez que eu tô fazendo live em pé, é esquisito, assim, eu tô tentando, mas eu vou me adaptando aqui. Mas se tem alguém aqui que era do meu tempo da MTV, me fala aqui que via. A Sara, quando ela apresentava lá o programa dela, ela ficava com o pé num banquinho, assim, eu tô me sentindo a própria. A banana escurece. Então, Cris, depende. Aqui em casa não escurece, a gente come muita banana, então como o pessoal tá lembrando aqui, se lembram? Eu tô me sentindo, assim, a própria Sara. Vocês estão gostando de me ver em pé? O que vocês estão achando, gente? Diz que MTV. Ai, que saudades, né? Tempo bom. Então, assim, a banana ela vai escurecer com o tempo, mas a minha nunca escurece. E eu gosto quando algumas escurecem, porque daí vira bolo, fica mais docinha. Então, como aqui na minha casa, tudo a gente reaproveita, nada vai fora aqui em casa, hoje, assim. É uma das coisas que eu mais amo na gastronomia vegana, foi o que me apaixonei, assim, completamente, por essa visão do whole food plant-based, né, que é essa alimentação inteira. Então, que é algo muito forte já fora do país, que tá vindo pra cá, por isso que aqui na página eu sempre tento trazer essa visão pra vocês de alimentação à base de plantas, né, porque quando a gente pensa assim, a gente pensa no alimento íntegro também. Então, se a natureza nos dá, por exemplo, a banana com a casca, se a natureza nos dá o mamão com as sementes, é pra gente se alimentar deles também. As cascas não devem ir fora, né? Eu sempre falo aqui, o Brasil enterra bilhões de reais em alimentos, em produtos que poderiam ser reutilizados. A nossa reciclagem fora, ela é muito fraca ainda aqui no Brasil, infelizmente. Mas na nossa casa a gente pode fazer isso, né? A gente pode ter uma composteira, mas pra quem não tem, pode reutilizar, então, o mamão, o melão, todas as sementes você pode fazer alguma coisa com ela. Eu fiz essa semana também aqui com as cascas de melão, eu vi que muitos gostaram. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô até com algumas aqui, porque eu sempre tenho, assim, é uma das minhas frutas favoritas, e nessa época aqui na região ela tá bem docinha. A partir dessas cascas, por exemplo, a gente pode fazer leite vegetal, um dos meus favoritos. Vou pegar aqui, só um pouquinho, já volto. Então aqui, ó, as cascas de melão. Eu recomendo que você compre, porque é maravilhoso, ele tem diversas propriedades nutricionais maravilhosas. E, inclusive, você vai reutilizar para fazer um leite vegetal que eu te garanto que vai ser um dos melhores que você já vai ter feito. Então vai ser um custo zero de leite vegetal para quem fala que é caro, custo zero. Se você quiser que ele fique com um pouquinho de gosto de melão, você deixa como eu deixei, ó, que eu deixo um pouquinho do restinho do melão porque eu gosto daquele gosto. Se você não quer que fique com gosto de melão, você vai coar, vai lavar bem isso aqui e vai deixar só com água. Já tem um leite que é feito com resíduo, né, do melão. As cascas de banana, por exemplo, eu deixo na geladeira, né? O pessoal fala que vai escurecer mais e tal. Então, como é que a gente faz? Quando ela começa a escurecer, ela já vai virar bolo, vou fazer alguma preparação, eu gosto até de vitamina.
com a banana mais escurinha pra ficar mais docinha. Mas as cascas, se ela escurecer, não tem problema nenhum pra fazer aquela carne louca de cascas de banana, tá? Quando a casca oxida, é totalmente natural. Quando a gente vai fazer, mesmo que a casca esteja novinha, é natural que ela vá oxidar e que ela vai ficar um pouquinho mais escurinha, mas aí você vai cortar ali e vai ficar show de bola de fazer, não tem problema nenhum. Alguém perguntou o que eu tô tomando. Tô tomando água, pessoal. É água. Eu ia fazer um chá, mas não deu tempo, porque eu tava aqui testando a luz. Tá sendo um teste aqui. Eu preciso que esteja bom, porque semana que vem a gente vai ter uma novidade aqui. E vocês vão fazer parte disso. Então eu preciso que você me deem todos os feedbacks. A Jenny aqui, querida, também aluna do programa Conscientiza, tem um Insta maravilhoso. Conheçam o Insta dela, pessoal, aqui. Livro Aberto Veg. Ela dá várias dicas. Ela falou uma coisa que é bem isso. As bananas geralmente são orgânicas mesmo. E aí, quando a gente entrar na questão de agrotóxicos, né? Que sempre é uma pergunta também frequente na gastronomia vegana e tal, o que a gente sempre deixa claro? Que não existe nenhum alimento que tenha maior concentração, por exemplo, de agrotóxico do que os produtos que são gordurosos, né? Por quê? Porque os agrotóxicos, eles são lipossolúveis, então eles se concentram em tecido gorduroso. Os vegetais não têm gordura, né? Então eles vão se concentrar sempre na carne. Então sempre vai ter muito mais agrotóxico em qualquer produto de origem animal do que de origem vegetal. Inclusive tem um estudo bem atual que saiu, que eu vou até atualizar lá no nosso vídeo do YouTube, esse estudo também, porque eu já coloquei mais 2, comparando o leite materno, né, de mães vegetarianas e não vegetarianas. É muito interessante, tá? Porque das mães que não são vegetarianas tinha muito mais agrotóxico. Então, assim, sobre os agrotóxicos, fiquem tranquilos em relação a isso. Também sobre reutilizar as cascas, porque se você não consome esses produtos de origem animal, você já tá com níveis muito mais baixos de agrotóxicos. Mas é claro que eu sempre vou defender aqui os orgânicos, né, que a gente valorize na medida que a gente pode, na medida que a gente tá economizando em tantos produtos, que a gente tá reutilizando tanto. Eu falo isso tanto pra vocês aqui. Eu acho que a gente pode investir, assim, valorizar mesmo os produtores locais, esses alimentos, assim, que são realmente, assim, os orgânicos, é onde a gente encontra a maior fonte de nutrientes, a maior fonte de fibras, os alimentos mais íntegros, assim. E um exercício, sabem como que eu comecei a reutilizar integralmente os alimentos? Olhem como são, né, as coisas, assim. Foi justamente quando eu comecei a investir em orgânicos. Na época eu não morava aqui ainda, eu moro em Caxias hoje, na época eu morava em Porto Alegre, e aonde eu comprava orgânicos antes era um valor um pouco mais acessível, mais caro, assim, não era tão acessível como aqui. Aqui em Caxias é mais acessível. Mas lá, como era mais caro, eu comecei a pensar, bom, se é mais caro, eu quero reutilizar integralmente os alimentos. E aí eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso sobre isso, só sobre aprender a reutilizar integralmente, assim, os alimentos. E é algo que parece que a gente não vai conseguir dar conta, sabe? Que a gente vai dar muito trabalho e tal, não vou conseguir separar todas as sementes, todas as cascas, mas com o tempo, como eu falei, talvez na primeira vez você não separe as cascas, você coloque fora, você está cansada, enfim. Mas com o tempo, com a prática, você vai separando. Por exemplo, as cascas de batata. Não sei se alguém já fez, mas cascas de batata, quando a gente tira ela e tempera e coloca pra assar ou pra fritar, quem quiser, fica um snack maravilhoso e é algo que é fora. E aí a gente tem essa tendência também de sentir fome intermediária, normal, né? A nossa sociedade, ela é muito feita pra comer o tempo inteiro, tanto que essa estratégia de comer de 3 em 3 horas é uma estratégia, né? A gente deve saber que a gente não precisaria comer de 3 em 3 horas se a gente faz boas refeições ao longo do dia. Claro, para algumas pessoas vai funcionar super bem. Pra mim é algo que nunca funcionou e eu achava que eu tinha que seguir isso, assim. Que eu acho que é outra libertação também da alimentação vegetariana, porque como a gente consome muito mais fibras, a gente vai consumir um volume diferente, né? Então, na alimentação vegetariana, na gastronomia vegana, ao invés de você cozinhar, por exemplo, um pedaço de carne e fazer ele ali um filé acebolado, sei lá, 100 gramas, tá? Você vai ter ali uma quantidade X, né? De fibras, muito poucas, na verdade, quase nada, mas mais pela cebola, mas de calorias também. Agora, se você vai fazer, por exemplo, um cuscuz vegetariano, tá? Com alguma leguminosa, um cereal ali, e aí você vai fazer essa mesma quantidade calórica e até em gramas, é muito maior. Então, por isso que muitas pessoas olham a alimentação vegetariana e pensam, mas vocês comem muito mais, né? O meu prato, às vezes alguém fala que, mas você come tudo isso? Claro que eu como tudo isso. Não é tudo isso, é um prato, na verdade, porque diferente de quando eu comia só um frango, assim,
e uma salada e um arroz, que era totalmente incompleto, 3 horas depois, muitas vezes eu queria um doce, né? Eu não estava saciada. Agora, quando a gente faz um prato bem completo, né? Com maior densidade nutricional, ele tem mais volume. Por isso que a alimentação vegetariana é tão boa, porque ele vai te dar mais volume, só que isso não é ruim, porque isso vai te deixar mais saciada por mais tempo. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar, assim, nessa maneira de olhar para essa alimentação como algo que vai realmente te deixar mais saciada, te trazer mais saúde e que você pode sempre reutilizar todos esses alimentos. Então, pessoal, como passa muito rápido, eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês, assim. Já mostrei os cookies, né? Pra quem não viu aqui, mostrei, ficou uma delícia. Eu quero mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui. Esse mix aqui de temperinho. Quem me acompanha aqui, sempre vê minhas receitas no YouTube também, vocês veem que eu sempre coloco ali mix de especiarias, né? Esse potinho, esse vidrinho aqui, até foi um vidrinho reutilizado. Uma época eu ganhei uns molhos de tomate para testar aqui em casa e veio um vidrinho, a gente tem vários hoje que viraram todos porta-temperos. O que é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Tem alguns temperos que pode ser que você não goste muito, né? Que você realmente não tolere tanto sabor assim. Então, o que é legal quando a gente fala em gastronomia vegana? Que você se permita, cada ida no super, trazer um temperinho. Então, para quem nunca testou, por exemplo, o cominho, testa. Para quem nunca testou a páprica doce, testa. Vai testando esses temperos e vendo em qual combinação, por exemplo, de legumes você gosta mais. Ontem uma seguidora mandou assim pra mim: tenho dificuldade em comer quiabo, me ajuda? Pode deixar que eu vou trazer receitas com quiabo pra você também. Porque eu acho que qualquer legume, qualquer fruta, pra quem não gosta, a gente pode fazer alguma preparação e você vai se adaptar. Porque o tempero, ele é tudo. Só que o tempero, ele é algo que eu não tenho como falar aqui todos pra vocês, né, em uma live de 1 hora, porque são muitos. E eles juntos combinam mais. Então, o que eu gosto de falar sempre, assim, quando a gente fala nessa questão de técnicas mesmo da gastronomia vegana? Que você tenha, por exemplo, assim, um potinho e você consiga ir colocando aos poucos ali um mix de especiarias que você adora, né? Especiarias mesmo, a gente não fala em condimento aqui na página, por favor, pessoal. Então, aqui nesse meu, o que eu coloquei? Esse aqui, ele é uma mistura de orégano, mas ele tem páprica defumada. A páprica defumada é um dos temperos mais caros, tá? Infelizmente, mas ele é da gastronomia como um todo, assim, mas foi um dos que eu mais amei ter experimentado até hoje. Então, o que eu faço? Como eu já sei que ele é um pouco mais caro, eu nunca vou usar ele sozinho. Então, eu misturo ele com outros, ele rende muito mais, você acha com facilidade nessas casas de produtos naturais e você mistura ele com outros. Então você pode fazer também um sal de ervas. Isso aqui, ó, são vários temperos que aqui em casa funciona pra tudo. Então quando eu tô com preguiça, pra quem não tem, né, falou ali antes, eu tenho preguiça de ir pra cozinha e tal, tenha um vidrinho como esse que tem os seus temperinhos preferidos. Que se você colocar ali na panela, por exemplo, né, na frigideira, uma cebola, um alho, você vai colocar como eu hoje, que eu peguei o resíduo do leite vegetal, tá? Que é o okara. Coloquei ali, coloquei 2 colheres do meu mix de especiarias, eu sei que vai ficar maravilhoso, porque é algo que meu paladar gosta muito. Mas aí, claro que você vai ter que testar na sua casa, por exemplo. Pode ser que você goste mais de manjericão, que você não goste muito de açafrão. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito do açafrão da terra, que acham o gosto muito marcante. O açafrão da terra, ele é um dos fitoquímicos mais estudados no mundo, tá, pessoal? Ele é excelente pra nossa saúde. Então é interessante que você teste, assim, com alguma preparação que você goste de consumir ele. Pode ser nas sopas, pode ser na lentilha, pode ser no feijão. Aonde eu noto que as pessoas não gostam muito é quando fazem queijos, né? Porque no queijo vegetal ele fica muito presente. Então evita usar no queijo, usa mais aquele ovinho mexido vegano que eu fiz aqui na página com grão de bico também. Que eu vi que várias pessoas gostaram, que nunca tinham pensado nessa possibilidade. Então eu acho que é muito isso, pessoal. A questão da gente abrir mesmo, assim, a gastronomia vegana, ela é muito isso, assim, ela é muito um exercício de criatividade, da gente sempre lembrar que a gastronomia vegana, vegetariana estrita, ela não é sobre a gente reproduzir os produtos de origem animal. Ela é muito, muito mais que isso, assim, por isso que ela é tão fascinante. Porque enquanto a alimentação tradicional onívora, ela é muito fechada naqueles mesmos alimentos, a nossa, ela expande, assim. Imaginem quando que a gente ia imaginar em reutilizar sementes. Eu não imaginava isso. Eu acho que isso deveria ser cadeira obrigatória na faculdade de nutrição, de gastronomia, de várias áreas, assim, porque isso é algo, quando a gente fala em sustentabilidade, isso é o primeiro passo, né? Porque é o passo que a gente consegue dar em casa. Então, imagina, você já reduziria um monte o consumo, por exemplo, de salgadinhos industrializados.
Como vocês viram, a gente consegue fazer com sementes também. E agora, só pra, antes de eu dar aqui a novidade, que já vai fechar 1 hora, meu Deus, passa muito rápido. Quem achou que passou rápido também? Eu quero ainda dar uma novidade, uma surpresa, uma novidade pra uma seguidora, Mara, que tá aqui comigo até agora. Gente, sobre congelamento, tá, dos alimentos, acho que foi uma das perguntas que eu mais recebi ontem. Quais alimentos eu posso congelar? Uma seguidora falou que ela queria uma listinha do tempo, de quanto tempo tem que congelar, de quanto tempo pode ficar congelado. O que é também a boa notícia aqui de novo na alimentação vegetariana? É isso, né? Como a gente não trabalha com essas carnes, com esses alimentos que eles têm a tendência de ficar rançosos, ou deles ficarem até estragados muito mais rápido, como é o caso dos produtos de origem animal, para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala em manual de boas práticas, para restaurantes, por exemplo, aonde que a fiscalização fica mais de olho? Aonde que eles ficam lá vendo todo o checklist deles, o que tá bom, qual é a temperatura? Geralmente são os produtos de origem animal. Esses você tem que ter muito cuidado, porque ele tem tempo de descongelamento, ele tem tempo de ficar congelado, porque realmente, se ele tiver passado, se ele não tiver armazenado da maneira correta, como é o próprio caso da maionese, a gente sabe, né, pessoal, que isso é uma questão... Tem surtos, assim, de salmonela, porque ela é muito perigosa se ela não é bem armazenada. Na alimentação vegetariana, isso não vai acontecer. Então, vocês podem ficar tranquilos, assim. Mas claro que tem algumas diquinhas, assim, que eu quero dar pra vocês. Por exemplo, em relação aos vegetais, alface, rúcula, como que a gente pode congelar eles, tá? Na verdade, esses alimentos, a alface, a rúcula, pra você congelar, só se você for congelar em formato de suco. Se você fizer, por exemplo, bater ele no liquidificador e colocar nas forminhas de gelo. Aí depois você pode reutilizar para fazer molhos e tal. Agora, com o alimento assim inteiro, íntegro, você não vai conseguir, porque ele vai ficar com uma textura ruim. Então, esses alimentos assim você não consegue congelar, só se você bater. Os outros alimentos, o que a gente deve pensar, né? As hortaliças ali que a gente vai colocar também, cenouras, quiabo. Como que você pode fazer para congelar sem perder tantos nutrientes? Que isso é uma coisa que as pessoas me falam muito. Vai perder nutrientes? Pessoal, qualquer processo vai perder nutrientes. Se a gente cortar o alimento, a gente está tirando os nutrientes. Mas o que a gente precisa entender? É muito pequena essa perda. Não é uma perda significativa. O que a gente mais perde é a vitamina C, que há uma perda, mas os outros alimentos, os outros nutrientes, eles permanecem ali. Então é interessante que você corte antes de você levar ele pro congelamento, né? Então, ao invés de quando você for colocar, é interessante também que você cozinhe eles antes. Então, você pode cozinhar, por exemplo, a cenoura, o quiabo, a batata, faz um cozimento com ele, para ele se manter mais tempo na geladeira. E aí, depois disso, você não corta em pedacinhos muito pequenos, corta em pedaços maiores, para não haver tantas perdas. E aí, você coloca qual é a melhor maneira para congelar, sempre naqueles saquinhos de vácuo, né? Embalados a vácuo, porque esse oxigênio que fica ali, ele acaba fazendo com que se forme uma crostinha de gelo, sabe, nos legumes, nos vegetais, e aí não é tão interessante porque também faz com que perda mais nutrientes ainda. Mas se você não consegue colocar nesses saquinhos embalados a vácuo, eu não consigo colocar, tá? Sendo bem sincera com vocês, o que eu faço? Sempre coloco em vidrinhos fechados e coloco na geladeira. Quanto tempo que ele fica na geladeira? 3 a 4 meses, vai depender. Isso também é um ponto interessante pra gente falar em questão de tempo da geladeira. Vai depender muito do que você colocou na preparação. Eu recebo muito aqui, quanto tempo dura o queijo vegetal na geladeira? Depende do que você colocou. Mas em média dura uns 3 a 4, 5 dias, assim, ele costuma durar. Mas sempre é interessante você cheirar, ver como é que tá a textura. Eu acho que é sempre você pegar o alimento e ver, mexer nele, assim, você vai ter certeza se ele tá bom, se dá pra consumir, se não dá. Os alimentos de origem vegetal, eles costumam durar muito mais tempo. Não consegui falar metade das coisas que eu queria mostrar pra vocês, mas aqui, ó, só a última dica. Não sei quem é que já viu aqui essa proteína texturizada de soja, quem já comprou. Pessoal, com a proteína texturizada de soja, a gente pode fazer muitas preparações, tá? A gente pode fazer bacon vegano, inclusive. Pra quem tem muito essa coisa do bacon é vida, quando te falarem que bacon é vida, você manda pra ele essa receita, que é super simples de fazer. Eu vou postar na página nos próximos dias, mas basicamente, pessoal, é você colocar a proteína de soja, você vai cozinhar ela antes, né? Cozinha ela daquele mesmo jeito, vai deixar de molho e tal, e depois você coloca num suporte, né, que vai no forno, uma vasilha, um refratário ali, e vai temperar com várias especiarias. Qual que é a melhor pro tal do bacon, que é o que todo mundo ama? Nem sei cadê aqui. Você vai colocar uma páprica defumada, porque ela dá muito esse gosto presente
da carne, assim, em si. Então, pra quem tem muita falta do bacon, ou para namorado que não gosta de bacon, né? Essa questão que gosta muito de bacon, quer dizer, que é uma pergunta sempre muito frequente de vocês, a relação do marido, do namorado, da família. Façam essas preparações pra eles verem como é parecido. Então, o bacon dá pra fazer também, mas aí, né, baseado em plantas aqui, de proteína de soja, sem tanta gordura, sem todo esse potencial inflamatório que tem. Então, pessoal, olhem qual que é a nossa surpresa final aqui da live. O que eu pensei em fazer? Como a gente tá aqui todo domingo falando de alimentação vegetariana, a gente fala muito da importância de ir pra cozinha, né? Que a gente precisa realmente começar essa mudança aqui. Tanto que eu tô aqui com vocês pra mostrar que, assim, eu tô determinada em trazer mais gente pra cá, pra essa corrente mesmo, assim, de repensar o seu prato, de ver como é possível. Pra todo mundo que fala, é difícil, não consigo, não gosto de cozinhar, eu quero mostrar que é totalmente possível. Eu não gostava de cozinhar, eu não sei fazer comidas muito refinadas, vocês sabem aqui. A minha culinária, as minhas receitas são sempre baseadas em coisas práticas e simples, sabe? Vai ficar gostoso, mas tem que ser prático, né? Tanto que muitas receitas que eu já aprendi, por exemplo, que levam mais tempo, eu nem trago muito aqui pra vocês, porque eu acho que distancia um pouco, assim. Então a minha ideia é mostrar, assim, como é prático e como é rápido, tá? A novidade que eu queria contar pra vocês, vamos ver o que vocês acham. É que eu tô pensando assim, a gente fazer uma live semana que vem e eu vou fazer uma live junto com uma seguidora. Então eu vou chamar uma seguidora e a gente vai fazer uma receita juntas. O que vocês acham? Quem é que topa fazer uma receita junto comigo? Me conta aqui, bota aqui hashtag eu topo pra eu ver quem é que vai fazer comigo, quem é que viria aqui, se vocês viriam, né? Pra gente fazer alguma preparação. E aí, o que eu pensei? Como nas caixinhas de perguntas, sempre uma das dúvidas que eu mais recebo é jantar comida, ela botou. Família é muito acostumada a comer, sempre comer café com pão. Então, a gente faria alguma refeição pra janta, né? Como a gente vai fazer à noite, a nossa hora da consciência aqui é às 19h19. A gente faria uma janta. É simples, claro, né? Eu vou conversar com vocês, vou ver o que é mais possível para vocês fazerem. E a gente vai mostrar como que dá para fazer, como que a gente consegue adaptar. É claro que você não precisa usar os mesmos ingredientes que eu. Eu vou chamar agora um seguidor, uma seguidora. Me mandem, vocês sabem como mandar um convite de live? Ou será que sou eu que chamo vocês? Eu vou chamar alguém aqui e a Bru vai vir aqui em casa. Eu te espero, Bru. A gente vai fazer ao vivo. A Bru, minha conterrânea, também aluna querida do programa Conscientiza. Gurias, amanhã é nossa última mentoria, vocês têm noção, eu tô chorando já. Quem mais tem aqui? Se tem alguém aqui da nossa turma do programa Conscientiza, coloquem pra mim aqui pra eu ver vocês. Hashtag programa Conscientiza, que eu quero ver as minhas alunas. Que eu vou sentir saudade de vocês, gurias, nossos encontros à noite. Vamos ver, então, como é que eu chamo vocês. Tô chamando uma seguidora. Um seguidor. Esperar um pouquinho, se eu não aceitar, eu vou chamar outra pessoa. Bom, a pessoa não aceitou, não sei, acho que não tá. Acho que agora vai. Só deixa eu arrumar. Oi, Dai! Minha querida falou, se fosse eu tinha aceitado, eu te chamei. Morro de vergonha, mas, né? Ai, adorei. Tô aqui descabelada, tava dando a minha banho na filha. Mas tem que ser assim, eu sei também que tu cozinha também, tu gosta de cozinha. Ó, quem tá aqui comigo. Que linda! E daí, o que tu acha então de semana que vem? Ai, os dois, meu Deus! Os dois. Super topo. Topa! Qual o nome dos filhotes? Esse é a Alice e esse é o Arthur. Ai, que lindos! Então vai ser legal que a gente vai cozinhar em família junto semana que vem. O que tu acha? Pode ser? Sim. Então tá. Daí a gente vai combinando, a gente vai se falando pra ver alguma coisa que a gente consiga preparar, mas eu pensei em algo bem simples assim. Também, pessoal, não sei se vocês acham que vale a pena, mas a gente poderia fazer alguma preparação reutilizando os alimentos. O que vocês acham? Comentem aqui. E aí a gente pode fazer, a gente vai fazendo junto com vocês, então vocês vão ver como é simples. A ideia é que todo mundo cozinhe também, todo mundo vá pra cozinha, prepare seus alimentos. Tá bom, Dai? Então semana que vem estaremos juntas? Sim. Então tá bom, pessoal. Tá bom? Então eu vou encerrar essa live, que a gente já tá aqui há mais de uma hora. Pessoal, obrigada a todos que estiveram comigo. Adorei. Dai, obrigada por ter atendido, assim. Quando falou se fosse eu aceitava, eu te chamei na hora. Tá bom? E eu chamei quem tava de primeiro ali, por isso que eu não escolhi, eu só peguei quem tava aparecendo de primeiro pra mim. Tá bom, pessoal? Oi, lindo! Oi!
Tchau! Beijo, pessoal. Tá. Bom domingo pra todos, boa semana e até semana que vem cozinharemos ao vivo aqui. Tá bom? Beijo. Boa Tchau. noite.